segunda palestra, eu fiz uma ontem que seria a do Márcio, né? O Márcio não pôde vir por alguns motivos aí, ele teve um contratempo. Fiz a dele ontem e hoje eu vou fazer efetivamente a minha, falando um pouquinho sobre proteções para sistemas fotovoltaicos. É um tema um pouquinho conturbado hoje no mercado. A gente sabe que existe um discurso forte falando um pouquinho das proteções integradas em inversores, e a gente vem hoje desmistificar um pouquinho esse tema, né? Dizer que não é bem assim o rumo que o mercado estava tomando, e a gente vai abordar isso com aspectos técnicos e comerciais também. Eu acho que além de abordar as normas, é importante a gente falar o porquê que elas estão requisitando aquilo do ponto de vista comercial também. Então nós vamos abordar esses temas hoje na nossa palestra. Então, me apresentando novamente para todos vocês, eu sou o Felipe Viotto, técnico de desenvolvimento de novos produtos e também engenheiro de produto na Embrastec. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as proteções ou prejuízos causados pela falta de proteções em sistemas fotovoltaicos. Eu já começo a apresentação repetindo um pouquinho o gráfico que eu utilizei também na apresentação de ontem. Esse é um estudo que foi feito na Alemanha, pessoal, em 2012. E ele demonstra os principais motivos causadores de problemas em sistemas fotovoltaicos. A Alemanha é um local onde a gente tem uma baixa incidência de descargas atmosféricas. E mesmo assim, por lá, 42,12% dos problemas causados em sistemas fotovoltaicos foram provenientes de descargas atmosféricas. Com certeza, chuto fácil que aqui no Brasil esse número passaria dos 70%, dado que nós temos uma alta densidade de descargas atmosféricas e somos o campeão de descargas atmosféricas no mundo. Na década chegam em torno de 70 milhões de raios no Brasil. Eu puxei também como curiosidade, pessoal, quem depois quiser pesquisar também por região, é o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tem um setor específico que é o ELAT. E o ELAT desenvolveu um site onde você consegue puxar a densidade de descargas atmosféricas por região. É só jogar no Google ELAT, abrir o site, não ganha para fazer publicidade, tá, pessoal? O site é gratuito, mas é interessante para pesquisa. É só jogar lá no ELAT a região de atuação de vocês e ele já traz a densidade de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado. Então, por exemplo, aqui na região de Goiânia, nós temos 4,11 raios por quilômetro quadrado ao ano. Ou seja, caem 4 raios por quilômetro quadrado. Isso ainda é um valor não tão alto assim. Se a gente pega, por exemplo, a Grande São Paulo, lá a densidade é de 13,7, quase 14 raios por quilômetro quadrado. Mas mesmo assim, a gente já consegue ter uma excelente noção de o quão importante é proteger os nossos sistemas fotovoltaicos desse tipo de incidência. Depois de falar tudo isso, vocês vão perceber que na minha palestra eu abordo um pouquinho de humor também, tá, pessoal? Mas é porque é um tema que ele é bem técnico e eu não quero que seja maçante também para quem está vendo a apresentação. Depois de falar tudo isso para vocês, eu trouxe alguns itens que mostram o porquê é importante proteger o sistema fotovoltaico contra surtos de tensão e descargas atmosféricas. E a gente sempre vai ter aquele concorrente ou mesmo o próprio cliente final que fala: não, Felipe, que é isso, cara? Meu sistema tem proteção integrada no inversor. Eu não preciso me preocupar com isso. E aí a gente sempre fala: não, legal, confia. Vai dar certo. Por que a gente fala isso, pessoal? Os inversores, eles possuem sim, eu vou abordar isso ao longo da minha palestra, mas é de fato desmistificar algumas informações de mercado e trazer também algumas verdades aí que infelizmente foram sendo mascaradas ao longo do tempo. Por norma, os inversores têm que ter proteção integrada para ter uma suportabilidade de impulso. Quem estava na minha palestra de ontem viu que eu falei que inversores fotovoltaicos, por exemplo, que operam com até 1000 volts na entrada, eles têm que ter uma suportabilidade de impulso de até 6 kV, ou 6.000 volts. Se eles não tiverem essa suportabilidade de impulso, eles não estão dentro da norma requerida aqui no Brasil. Então, nessa questão em específica, ele tem a proteção integrada, no caso vai ter ali, geralmente não é um DPS, é um varistor soldado em placa, para que você tenha essa suportabilidade. Mas isso não exime a necessidade de ter uma string box instalada de forma externa ao inversor. Ao longo da apresentação, eu vou trazer os aspectos técnicos que embasam essa minha fala. Além disso, convido todos vocês que estão aqui hoje a fazerem um exercício depois pós-feira. Elenquem as marcas de inversores fotovoltaicos que vocês trabalham e puxem o termo de garantia de uma a uma delas.
É um exercício que nós fizemos lá na Embrastec com praticamente todas as marcas de inversor que operam no Brasil, pessoal. De todas elas, nenhuma dá garantia caso a proteção interna do inversor venha a atuar. E isso eu tenho certeza que não é divulgado para vocês integradores no momento da aquisição do kit fotovoltaico ou do inversor de maneira avulsa. Mas se vocês puxarem o termo de garantia de todas as marcas, tá? Obviamente não vou citar aqui, né, por questões éticas, mas depois elenquem as que vocês trabalham, é disponível na internet, tá, o termo de garantia dos inversores, e puxem essas informações. Sempre vai ter um item chamado exclusões da garantia, que são os fatores que não estarão cobertos caso você tenha algum problema. No item exclusões de garantia, por exemplo, nesse que está na tela, no ponto 8, informa que não estarão cobertas por garantia atuações por motivos de força maior, como raios, sobretensão, ventanias, incêndios, etc. Então fica bem claro que se a proteção interna do inversor atuar, a fabricante não vai te dar garantia. Vai ser um serviço como conserto e gerará um custo, seja para o cliente final, seja para o integrador. Além disso, falando um pouquinho de aspecto normativo agora. Legal, Felipe, você está falando bonito pra caramba. Da onde você está tirando tudo isso de informação? Vamos falar um pouquinho de norma. A 16690 retrata sobre instalações de sistemas fotovoltaicos. E nesse item específico, que é o 4.3.3, ela traz a disposição da instalação de um arranjo para um sistema fotovoltaico. Reparem que a gente começa ali o gráfico com a UCP, que é aquela que está logo à minha direita aqui. A UCP, pessoal, nada mais é do que o inversor fotovoltaico. A norma traz a sigla UCP como sendo unidade condicionadora de potência, mas tratem como sendo o inversor. Fora ao inversor, ou seja, com a linha tracejada, nós temos todos os outros componentes do sistema, como, por exemplo, módulos e a parte de proteção. Reparem que a caixa de junção ou parte de proteções, ela requer ali dos dispositivos de proteção e ela está em linha tracejada, ou seja, ela está externa ao UCP. Então, a norma já me informa que, por obrigatoriedade, eu tenho que ter as minhas proteções dos sistemas fotovoltaicos instalados de forma externa ao meu inversor. Quando, num discurso para tentar, digamos que, baratear a venda do kit, a gente entrega um sistema para o nosso cliente final sem as proteções de forma externa, além de eu estar colocando em risco o investimento do meu cliente final, eu estou descumprindo norma, tá, pessoal? Então, eu até brinco um pouquinho na minha apresentação, porque eu falo que a parte técnica dela é um pouquinho puxada, mas puxada não do ponto de vista técnico em si, mas do tema. Porque hoje, infelizmente, a gente vê o nosso mercado precisando muito de capacitação. E muito mesmo. E a gente percebe que dentro desse item capacitação, não são todas as empresas que buscam essa capacitação em si. E vender fotovoltaico é um serviço de venda de valor, pessoal. Eu acho que, claro, o preço ele é muito importante. Ele é um fator condicionante para fechar ou não aquela venda. Só que a gente vende um valor de produto agregado. Mais do que o cliente economizar financeiramente, ele contribui com o meio ambiente, né? Ele ajuda a reduzir a emissão de gases aí que poluem também a atmosfera. E quando a gente utiliza dessas informações atreladas ao conhecimento normativo, a gente ganha muito orçamento. Por que eu falo isso? O nosso cliente final não sabe o que é uma caixa de junção, uma proteção ou uma string box. Muitas vezes o nosso cliente final ele é leigo. Então, quando ele pega 2 orçamentos na mão, ele vai pensar no quê? No que vai estar mais barato. Porque para ele entende que todos querem instalar um sistema que vai gerar energia solar. Não importa a maneira que vai ser instalado. Então, quando nós pegamos esses 2 orçamentos na mão e explicamos para o nosso cliente final quais são os nossos diferenciais, qual é o cartão de visita da nossa empresa, com certeza ele já começa a ter um olhar diferente. Por exemplo, seguro veicular. Acredito que todo mundo que compra hoje um carro zero já pensa no seguro. Se fosse um item não tão difundido no mercado, com a importância que tem, vocês acham que o cliente ia comprar seguro ao teu carro? Sem ter o conhecimento do porquê é importante ter o seguro? Com certeza não. Ele encararia como um custo adicional, o qual ele não ia querer ter. A mesma coisa é a questão das proteções externas. E isso, pessoal, tem muita gente que fala, Felipe, mas utilizar a proteção externa vira uma objeção de venda. Na verdade, vira um argumento de venda.
Porque quando o seu cliente tem um orçamento que não contempla as proteções atendendo norma, você explicando esse item para ele, muitas vezes consegue ganhar o orçamento da concorrência. Porque você mostra que a sua empresa é séria, que ela atende aquilo que é necessário para estar no mercado. Além disso, vamos falar um pouquinho agora da 5410, porque nela também temos informações que mostram a necessidade da proteção externa aos inversores. Esse item específico da norma me reporta que, quando eu tenho as proteções integradas no equipamento, eu tenho que ter uma identificação na própria etiqueta do equipamento de forma visível ou uma placa que esteja extremamente próxima a ele, demonstrando que essas proteções, no caso esses DPS, estão integrados no equipamento. Eu brinco geralmente nas minhas palestras, pessoal, que a minha idade ela é um pouquinho controversa. Eu estou um pouquinho judiado já, acabei rodando um pouquinho murcho, mas eu tenho 25 anos de idade. Desses 25 anos, eu estou no setor solar há cerca de 8 anos, já trabalhei com projeto, instalação, pós-venda, já passei por praticamente aí todos os setores da parte fotovoltaica em si. E eu confesso para vocês que, enquanto instalador, eu nunca vi um inversor que tenha na etiqueta a informação DPS integrado. Também nunca vi ninguém colocar a placa próxima ao inversor. Ou seja, a gente não tem um cumprimento normativo quando estamos vendendo o equipamento com proteções integradas e não identificamos isso. Mesmo que tivesse identificado, já estaria errado, porque a norma 5419, que fala um pouquinho de zonas de proteção, deixa bem clara a necessidade da integração da string box no sistema. Mas mesmo fazendo errado, a gente consegue fazer errado 2 vezes, porque a gente não coloca e não sinaliza que tem. Como eu puxei o gancho da 5419, vamos falar um pouquinho agora dela. E ela traz as informações das zonas de proteção. Quem teve a oportunidade de acompanhar a palestra de ontem, viu que eu falei um pouquinho sobre como aplicar o DPS em cada zona de proteção. Então nós temos DPS de classe 1, classe 2 e classe 3. Na transição da zona 0B para a zona 1, a gente coloca o DPS de classe 1, adentrando a edificação, geralmente no padrão de entrada, ou onde você vai ter uma corrente direta de raio. Na transição da zona 1 para a zona 2, a gente aplica o DPS de classe 2, que é muitas vezes onde vai ficar alocada a nossa string box, que é uma caixa de proteções. Nela teremos o DPS de classe 2. E na transição da zona 2 para a zona 3, que seria a proteção efetiva do equipamento, emprega-se o DPS de classe 3. Como eu falei que eu trabalhei com instalação também, pessoal, tive a oportunidade de algumas vezes desmontar alguns inversores. Creio que todos aqui possam ter tido oportunidades parecidas já. Até hoje eu vi DPS dentro de apenas 2 marcas de inversor, DPS e DPS mesmo. As outras todas tinham varistor soldado em placa. Isso não é um DPS, tá, pessoal? Por exemplo, o DPS ele tem um aspecto construtivo diferente, ele tem um mecanismo de desconexão que protege contra a falha na vida útil, evitando que ele venha a causar um problema com o equipamento. Eu vi em 2 marcas até hoje. Das 2 marcas, nenhuma delas tinha o DPS correto, porque ele tinha que ser um DPS de classe 3, instalado em série com alimentação, e era um DPS de classe 2 em paralelo. Então, a gente percebe que essa questão do conhecimento da aplicação das proteções nos sistemas ainda tem muito campo de trabalho, e é isso que a gente vem tentando fazer, abordando aspectos normativos, conversando bastante, claro, com fabricantes, com vocês integradores, para trazer esse conhecimento de mercado. Esse é argumento de venda, pessoal, eu falo sempre isso. Ah, Felipe, eu tenho uma objeção quando o meu sistema tem uma string porque ele fica um pouco mais caro. Na verdade, você não está sabendo vender o valor do teu serviço. Porque quando você utiliza a proteção externa, já está sendo diferente de todo o mercado que rema contra isso. O seu sistema vai ser mais seguro que o do seu concorrente. E segurança é argumento de venda. Se não fosse, ninguém comprava seguro, pessoal. Falando um pouquinho da Embrastec agora, como eu falei para vocês, eu já rodei muito no sistema fotovoltaico e hoje eu trabalho com dispositivos de proteção e desenvolvimento de projetos de proteção. Então, isso que está na tela é um exemplo de layout de um quadro de proteções da Embrastec. Por que nós trazemos essa informação nas feiras? Reparem que as entradas da minha caixa de proteções, ou seja, os cabos que vêm dos módulos, eles entram pela chave seccionadora e saem para o inversor de bornes auxiliares. Ah, Felipe, está colocando coisa a mais para dar problema, tem que apertar? Não, pessoal. Isso é feito justamente pensando na proteção de você que está fazendo a instalação.
geralmente nós encontramos string box no mercado as quais não seccionam um DPS. E caso esse DPS apresente qualquer problema, você na manutenção vai estar mexendo nele, de uma certa forma, se ele estiver em curto, com carga. Por mais que você desligue a seccionadora do inversor, se você tiver um curto no DPS, você tem um curto no arranjo, e ali você pode ter um problema na manutenção. A Embrastek, pensando nisso, já coloca a vinda dos módulos na seccionadora. Por quê? Na manutenção, desligou a seccionadora, desligou a string box inteira, inclusive o DPS. Então isso é uma segurança adicional para quem está fazendo a instalação e para quem vai estar próximo ao sistema também, em caso de qualquer falha que venha a acontecer em algum dos componentes. Além disso, pessoal, saída no burn auxiliar facilita para quem instala, sabe disso. Facilita aí muito a instalação, principalmente para quem opta em utilizar burn mola, por exemplo, que fica ainda mais fácil. Da questão de layouts, eu acho que é importante falar que a gente trabalha também com projetos personalizados. Então, por exemplo, Felipe, estou com uma usina aqui de 50 mesas, uma grande usina solo, e eu preciso fazer a proteção dela. Ao invés de comprar 25 string box 2x2, que vai jogar o custo lá em cima e inviabilizar, a gente consegue desenvolver um armário de proteções, no caso 50 entradas, 50 saídas, ou de acordo com a configuração do teu inversor, e te entregar isso prontinho. Um armário só, você vai ter imposto em cima de um único equipamento, fica muito mais barato do ponto de vista comercial. Além disso, a gente tem um apoio de engenharia para fazer dimensionamento de projetos de proteção também. Então, vocês informam só o inversor que vão utilizar e o módulo, e a gente consegue, perante o seu projeto, te entregar o projeto de proteção adequado para aquele sistema. Então, uma preocupação adicional da Embrastek para com vocês, integradores também, facilitando o dimensionamento. Legal, Felipe. Já sabemos que não temos garantia caso a proteção interna do meu inversor venha a atuar. Ou eu, integrador, ou meu cliente final vão ter que pagar o conserto desse equipamento quando atuar a proteção. Mas e se ela atuar? A gente até brinca, né? O meme ali do sensação de desespero. É brincadeira, mas é verdade, tá, pessoal? Eu já trabalhei com supervisão de pós-venda também, e isso acontece e muito, mas muito mesmo. Principalmente aqui no Brasil, que é o campeão de descargas atmosféricas. Quando acontecer o inversor fritar, o que a gente vai fazer? Eu trago um exercício aqui hoje prático, nós vamos fazer, inclusive hoje, todos vocês aqui vão brincar de engenharia comigo. A gente vai fazer o dimensionamento de quanto um sistema pode gerar, e em cima disso a gente vai ver o tamanho do prejuízo, ou quão prejudicial isso vai ser ou para mim, integrador, ou para o meu cliente final. Nesse exercício, a gente vai utilizar de um inversor de 75 kWp de potência. O período do mês útil vai ser considerado como 30 dias. Por que eu falo isso? Sempre tem alguém que fala, Felipe, tem mês que tem 31. Considerem 30, beleza, pessoal? HSP médio. HSP é o horas de sol pico. Ele é utilizado para dimensionamento, geralmente, de sistemas fotovoltaicos. É o tempo de exposição à máxima radiação do sistema. Considerem como uma média nacional de 5. Isso pode oscilar, e geralmente no Brasil vai de 4 e pouquinho até quase 6. Vamos considerar um valor médio de 5. Perda estimada de projeto vai ser de 23%. E o custo médio do quilowatt-hora eu estou jogando como 85 centavos. Isso também varia de norte a sul do país. O que eu estou fazendo aqui é pegar um valor médio. Um minutinho só para dar uma hidratada. Pessoal, estou falando um pouquinho rápido, mas é porque tem bastante conteúdo, tá? Se não estiver dando para entender, por favor, me sinalizem. Agora sim, vamos lá. No exercício, como eu falei, todo mundo vai brincar de engenharia comigo, e aqui a gente está fazendo o dimensionamento de quanto um inversor de 75 kWp, instalado com total potência, porém sem oversizing ou overload, consegue gerar. O que a gente vai fazer? Primeiro vamos pegar a potência desse inversor e vamos multiplicar pelo período de um mês útil, ou seja, 30 dias. O valor dessa multiplicação, eu vou aplicar o meu HSP, multiplicando pelo valor dele, que é 5. E após isso, eu aplico a minha perda de projeto considerada, que foi de 23%. Fazendo essa sequência de cálculos, nós chegamos ao fato de que o inversor de 75 kWp vai me entregar uma geração média mensal de 8.662,5 kWh. O custo do quilowatt-hora, a gente considerou no exercício como 85 centavos. Então, esse inversor consegue me entregar de economia mensal o valor de R$ 7.363,12 por mês.
Como eu falei para vocês, pessoal, trabalhei como supervisor de pós-venda e já acionei muita garantia de várias marcas de inversor, passando por conserto em bancada. Nesse tipo de acionamento, a gente pode colocar fácil 2 meses. Mas assim, fácil. Por quê? A gente vai ter que ir até o local, fazer uma visita, identificar o problema, fazer todos os testes que a fabricante nos pede. Geralmente você não faz tudo em um dia só. Sempre tem aquele fabricante que fala, ah, legal, Felipe, eu quero que fique um dia rodando para eu ver como é que tá. Você consegue? A gente deixa. Tira o inversor, embala, manda para o fabricante, faz a manutenção em laboratório. Prazo médio geralmente é 10 dias úteis, tá, pessoal? Isso variando, claro, de fabricante para fabricante, mas um prazo médio. Depois, embala, despacha, volta para a casa do meu cliente final, o integrador se desloca até lá, reinstala e comissiona. Estou falando num prazo rápido de 2 meses. Eu já tive garantia de 3 meses e meio para 4, por falta de material na época no Brasil. Em 2 meses, o cliente estaria perdendo por geração o valor financeiro de R$ 14.726,24. Hoje, pessoal, o custo médio de um inversor de 75 kWp no Brasil é R$ 31.100. Ou seja, só por geração, o meu cliente já perdeu metade do valor de investimento do inversor dele quando a proteção interna desse inversor atuou e ele teve que tirar da parede e parar de gerar. Ou seja, ele já desonerou o seu investimento em 50% do valor do inversor. Isso no exercício eu não estou considerando valores adicionais, como visita do integrador, frete para mandar isso para fabricante, o custo da manutenção. Pessoal, o custo de manutenção é caro, peça de inversor é muito cara, não estou considerando frete de retorno nem reinstalação e comissionamento. Se a gente colocar tudo isso na ponta do lápis, convido vocês a fazer esse exercício posteriormente, vocês vão ver que compensa mais eu tirar o inversor da parede, jogar fora, pôr fogo, chutar ele, ficar bravo, comprar outro e colocar no lugar. E isso eu não estou falando nem de marca de inversor não, tá, pessoal? Qualquer um, porque como eu disse para vocês, não se tem garantia com a atuação de proteção interna de inversor. Como eu falei para vocês, se a gente colocar esses outros valores na ponta do lápis, não compensa consertar o inversor. E por que não compensa consertar? Além da perda financeira, pessoal, quando a gente tem um problema desse que atinge o nosso cliente final, nós perdemos o nosso maior ativo, que é o cliente, a satisfação do cliente. Porque imagine o cliente tirar o inversor da parede, mandar para o fabricante, receber um item consertado, perder dinheiro por geração e ainda ficar bravo com a situação. Vocês acham que ele vai indicar a empresa de vocês fácil de novo? Eu aposto que vai ser muito difícil. E o cliente, pessoal, é o nosso marketing mais barato. Por quê? Desde a época de prospecção, recebimento do lead, tratar esse lead, colocar no funil de vendas, fechar a venda, instalar, fazer uma instalação bem feita e entregar um serviço de qualidade, é fácil? Todo mundo que está aqui acha que é fácil fazer esse processo? Não é. A gente perdeu o cliente por conta de uma bobeira dessa, que é não usar proteção, pessoal, chega a ser engraçado, para não falar outra coisa. Então, como que a gente pode fazer a proteção do sistema fotovoltaico de forma correta, atendendo às normas? Eu trago isso num gráfico, quem quiser tirar uma fotinha depois também, é super simples de empregar isso na proteção. A norma me pede, pessoal, que a cada 10 metros, na verdade, você não vai ficar com a trena ali medindo, de 10 em 10 metros colocando string box. Mas pensem comigo, uma instalação solo, por exemplo, onde o arranjo vai estar a cerca de 100 metros do abrigo dos inversores. Se você coloca string box só no abrigo do inversor, você está colocando em risco os módulos. Por quê? Por indução, o raio pode pegar o caminho reverso e voltar para os painéis. E nesse momento lá, você não tem proteção de uma string box. Então, a norma me pede que pelo menos em cada extremidade do arranjo, eu tenha proteção. Sistema residencial, obviamente que ninguém vai colocar uma string box no forro e uma lá próximo do inversor. Mas para grandes sistemas, onde você tem uma distância considerável de cabeamento e tem perdas por impedância, considerem isso nos projetos de vocês. Uma proteção em cada extremidade, uma próxima aos módulos e uma próximo ao inversor. Então, um meio de seccionar e um meio de proteção contra surtos de tensão, no caso uma string box que já adeque essas funções, o inversor, e aí obviamente quero muito acreditar que todos aqui utilizam a string box com proteção em corrente alternada. Já vi sistema que não usa, tá, pessoal? Parece brincadeira, mas eu já vi em campo. Utilizem as string box de forma correta, conforme as normas pedem. E aí eu trouxe, Felipe, falou bonito pra caramba, tá extrapolando o tempo, que acabou de dar tempo encerrado aqui, falou um monte de baboseira.
trago para vocês aqui, então, a bibliografia que embasou toda essa apresentação e as normas que trazem os pontos citados. Né? Então, a 5539/11, 61643/31, a BNT 5410, 5419 e a norma de instalação de sistemas fotovoltaicos, que é a 16690. Essa, pessoal, é recente, eu sei que muita gente não conhece. E o desconhecimento é o pior problema do mercado. Apostem na capacitação. Parabéns a todos que estão aqui hoje buscando informação para levar um produto de valor para o seu cliente final. Porque a gente trabalha no setor que vende valor e não preço. Certinho, pessoal? Muito obrigado a todos. Bom dia de eventos.